Nós vamos conferir agora uma entrevista com um pesquisador sobre a importância e tradição do reizado, ou festa de reis, para o estado do Piauí e para o Nordeste brasileiro. A gente conversa a partir de agora com o músico e pesquisador Wagner Ribeiro. Ele que é graduado em música, tem mestrado em antropologia e o tema das pesquisas dele sempre foi essa questão do reizado, essa tradição cultural do Nordeste e de outros estados brasileiros. Wagner, que recentemente esteve no interior do estado do Piauí acompanhando a festa de reizado, e eu começo lhe perguntando, Wagner, qual é esta relação do homem do campo com a festa de reis? Uma relação muito forte, né? O homem do campo, a gente imagina aí o que eu chamo de ruralidades, né? Vem aí muitos saberes, vem aí muita experiência de vida, de fé, de coletividade, né? Então, o reizado é uma festa que tem em si uma manifestação coletiva, né? Não se tira geralmente rei só, né? Tem até uma história quando se está muito ruim, diz, eu estou tirando o rei sem viola, ou seja, o reis, a festa de reis implica em pelo menos 3 caretas, né? Que representam ali os reis, os bichos que vão dançar, as cantadeiras, enfim, cada reizado vai tomando a sua configuração, mas é um trabalho coletivo e eu acho que o campo tem esse universo coletivo, são memórias, são saberes da coletividade, né? Essa manifestação cultural, folclórica, ela ainda é muito presente no Piauí ou já existe aquela questão da luta para manter essa festa, essa tradição viva? Eu diria que há essa luta, né? O tempo não é muito favorável, porque são expressões que demandam convivência cultural e a gente sabe que esse processo meio de correria acabou que as comunidades perdem essa vivência, né, eu diria. Então, para um reizado se apresentar hoje em Teresina, por exemplo, na capital do Piauí, você vai ter que ir à zona rural da própria capital, você vai ver na periferia alguma dessas manifestações, né? E certamente com dificuldade, ou seja, alguém que tem que trabalhar, alguém que não pode acompanhar a noite toda, dependendo do reizado, ele percorre a noite toda, né? Fazia-se muito isso antigamente. Hoje já muda a questão da violência, alguém não vai estar exposto a noite toda, por exemplo. Então são fatores que a gente precisa compreender, que não dá para ser do mesmo jeito. Agora, que cultura não morre, eu vou por aí, ela se transforma. E se a gente puder ajudar para que ela se transforme de uma forma mais digna, seria muito interessante. Você, nessas suas andanças pelo estado, visitando essas comunidades, o que mais tem te impressionado, o que mais tem te envolvido nessas pesquisas? O que eu acho mais interessante é a realização pessoal, né, das pessoas que fazem esse tipo de prática cultural, que é social, que também tem um significado para a vida delas, né? Eu vou encontrar sempre nessas práticas uma presença forte de fé, né? Alguém que conseguiu, sabe, vencer na vida, levar um sentido. Eu acho isso muito interessante, né? Então, para muita gente que as coisas perdem o sentido porque é uma batalha sem fim, eu acho que a cultura ela vem dar significado a essas lutas. Não deixam de ser lutas, elas continuam, há conflitos, mas elas dão sentido, né? Então, ver, por exemplo, a dona Rita, lá da Costaneira, falando do milagre que vivenciou, né? Pela sua cura, uma graça alcançada. O reizado, assim como a Roda de São Gonçalo e outras práticas de cultura profano-religiosa, sempre estão atreladas a promessas, né? E essas promessas são graças, eu acho que são um ponto muito interessante para a gente perceber. O homem do campo que tem está sempre envolvido muito nessa questão da fé, principalmente porque ele depende do tempo, depende do clima, e ter fé acima de tudo é fundamental, né? A fé com uma certa experiência de trabalho também, né, de ação. Então, esse homem do campo que a gente remete a essa cultura, ele conhece a natureza. Então, ele sabe, por exemplo, quando vai chover pelo canto do carão, pelo sabiá, ele percebe a movimentação que a natureza mostra, né? Que tempo estamos vivendo. Então, eu acho que essa relação homem, natureza, cultura, ela vai muito bem, ela é extremamente necessária, né? Deixar isso fica meio sem sentido.
Qual o caminho para manter a festa de Reis viva, apesar das transformações que o tempo impõe? A festa de Reis, ela vai sempre estar presente, né, apesar das dificuldades. Eu acho que o que a gente poderia fazer era apreciar mais, né, tipo, convidar, conhecer, né? Então, assim, parar com esse comodismo de achar que não tem mais. Tem sim. Existem festas de reisados em todo o Piauí. Alguns com mais dificuldades, mas assim, se a gente consegue olhar para essas manifestações com mais dignidade, né? E, por exemplo, se o setor público consegue dar uma certa segurança, né, em apoio de políticas públicas de cultura, isso é muito importante, porque só por conta desse povo fica um pouco pesado, né? Então, a maioria dos reisados é gente que decidiu pagar a promessa do seu pai, da sua mãe, pela vida toda. Então, assim, são pessoas que investem, gastam dinheiro naquele seu compromisso, naquela obrigação que eles chamam. Se o poder público pode ajudar, ou a sociedade, de um modo geral, pode apoiar essas práticas, eu acho que seria muito interessante. Você que também é líder da banda Valor de Pi, que trabalha exatamente com essa questão do resgate cultural do Estado, e eu te pergunto, a festa de Reis, o reisado, também está inserido no trabalho da Valor de Pi? Com certeza, o Valor de Pi, a banda Valor de Pi, ela se propõe pesquisar e transformar e levar os mestres para o palco, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente se reconhece nesse fazer cultural e não um artista lá e o povo embaixo. Não, essa relação de distância eu não acho interessante. É bom quando a gente dialoga com esses brincantes, né? Com esses senhores e senhoras que fazem cultura. Wagner, parabéns pelo seu trabalho, pelos seus 15 anos dedicados à pesquisa do reisado, da festa de Reis, como assim se define nas várias partes do país. E agradecemos muito a sua colaboração, a sua participação no nosso programa. Estamos aí, para mim é uma satisfação. Eu só quero que a gente olhe mais para esse povo que faz cultura, porque assim, eles não precisam de nós não, mas assim, seria tão interessante se a gente aprendesse com essas práticas culturais, a vida ganha mais sentido.